Olá, amigos, graças a Deus, um bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe vossas vidas e que principalmente a paz de espírito já resida dentro de cada um, graças a Deus. Meus amigos, hoje eu vou trazer uma pergunta e quem sabe, uma resposta dentro de uma sensatez minha, dentro do que eu acredito que é verdade, graças a Deus não é absoluta na vida de todo mundo. Essa pessoa é uma menina, uma moça. Ela é lá da Suíça, eu já conheço ela há uns 4 anos e ela me fez uma pergunta interessante. Eu só vou incrementar um pouquinho mais, botar um pouquinho mais de sal ou de açúcar. Ela perguntou sobre o livre-arbítrio, tá? Mas eu vou tornar essa pergunta dela um pouquinho mais elástica. Então vamos lá. Primeira pergunta dela: Edson, realmente nós temos o livre-arbítrio? E o que é isso? Ok? E agora vem o meu recheio do bolo. Edson, eu sou médium. Eu tenho livre-arbítrio ou eu nasci para ser espírita, umbandista, candomblessista? Eu tenho livre-arbítrio ou eu sou obrigado a trabalhar com os espíritos em si? Então, vamos lá. Respondendo a pergunta que ela fez e o meu recheinho da pergunta, o livre-arbítrio, o único que a gente tem, na verdade, é o que a gente sente. É o que a gente concebe. O dia que a raça humana começar a refinar a sua sensibilidade, e entender que os nossos pensamentos são movidos também pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Mas o que eu sou, além do que eu penso, se molda pelo que eu sinto. Então, muitas das vezes, eu vejo as pessoas dizendo não, e elas acham que tem livre-arbítrio de dizer não, mas sofrem. Então, além de ter um livre-arbítrio sadomasoquista, elas fazem escolhas que fazem sofrer e doer. O livre-arbítrio é o que eu nutro. E se eu nutro com arbítrio qualidades éticas, morais, de caráter humano, eu vou exteriorizar a minha naturalidade de ser. E o doer é para todos, mas com certeza eu não vou sofrer tanto assim com as famosas escolhas e decisões. Hoje a gente é moldado num livre-arbítrio de pertencer, de ser em algum lugar, de pertencer e se manter por alguma coisa. Em essência, ser, raramente a gente opta, escolhe por este oásis de bênção que é se qualificar a ser dono da sua própria vida, senhor da sua existência. Eu entendo que o livre-arbítrio hoje numa sociedade moral, onde a gente por educação se adequa aos decrínios do bem, e se distancia aos decrínios do mal das outras pessoas e até mesmo das nossas próprias maledicências, é um pouco difícil, porque você realmente dá valor ao seu livre-arbítrio é você fazer não o que quer e nem o que gosta, é fazer o que é correto, é fazer não é o que é só importante para você, mas é fazer o que é essencial e mais do que necessário. Então o livre-arbítrio nos corrige. Viu, minha amiga? A resposta é essa: livre-arbítrio. Eu sou livre para arbitrar, escolher, decidir, julgar, qualificar e até quantificar o que eu possa nutrir dentro de mim e o que eu posso exteriorizar por mim, de uma forma que eu não corrompa os meus princípios humanos, que eu não contunda a minha integridade humana. Então isso é uma questão muito de caráter. O livre-arbítrio está muito ligado muito mais à ética de caráter humano, unitário, de que propriamente a famosa moral social em si, tá? É o que eu posso te dizer e responder com todo o respeito dentro do meu entendimento diminuto, miúdo, pequenininho, mas verdadeiro ao ponto de me fazer bem para mim mesmo. Agora, o livre-arbítrio, Edson, eu reencarnei, ou eu nasci numa família evangélica e eu sou médium. Eu pedi para ser médium, Edson? Eu li em livros que o médium já nasce com aptidão a servir as pessoas pela mediunidade. Isso é verdade? Eu sou obrigado, mas eu me afinizo tanto à igreja, à assembleia ou evangélico, eu não quero ser médium, Edson, de uma casa espírita ou de uma casa de umbanda. Eu sou obrigado? Aí vem o detalhe. Se nós realmente fôssemos obrigados a isso, nós não teríamos livre-arbítrio, que é uma graça doada por Deus, ou pela vida, ou pelo eterno. Ok? Quer ver uma coisa? Eu nasci numa família onde alguns eram evangélicos, raríssimos espíritas, e tinha até mórmon, tá? Que é uma irmã minha, que na verdade é minha tia, porque eu fui criado pela minha avó. Ok?
Porém, eu sempre tive mediunidade. No meu caso, nunca um preto velho, um caboclo ou um espírito na linha de médicos me obrigou a eu fazer o que eu faço hoje. Eles só me orientavam a eu estudar sobre a mediunidade para que eu não seja ainda, né, porque faz parte, eu continuo ainda encarnado, obsediado ou desviado do meu caminho humano de caráter ético, tá? Mas eles nunca disseram para mim, olha, você tem que abrir um terreiro e é obrigado a trabalhar na Umbanda. Você tem que ir numa casa espírita porque lá há salvação. Que é uma coisa muito errada, que aqui no Ocidente, principalmente na América do Sul, nossa senhora, que é uma mistura de religiosismo com espiritismo, de religião afro, com antepassados, mas um tempo para cá também meia chumbada e meia crivada de o extremismo de arquétipo. Nossa senhora, o que eu mais vejo é as pessoas se desfazer do livre-arbítrio das outras. Mentor que é de verdade, antes dele te convidar a entrar numa religião, ele vai te sugerir ter caráter. Mentor de verdade, antes de te guiar aí numa casa espírita, a uma casa de umbanda, a um candomblé, ele vai te sugerir, não te obrigar, a você seguir uma qualidade íntegra, uma ética sensata, uma moral respeitosa, porque isso é a base do pós-cristianismo e, por que não dizer, num geral, de qualquer espírito que se diz lúcido. Porque senão, eu tenho livre-arbítrio de reencarnar e ser espírita porque lá eu vou ser salvo. Eu tenho livre-arbítrio de encarnar e ser um bandista porque ali eu vou ser salvo. É meio estranho, porque se tornaria muito limitante às ações de Deus na nossa intimidade, que é muito mais além de que o senso de religiosidade que eu possa nutrir e de que o senso de religião que eu possa seguir em si. Entendeu? Então livre-arbítrio é nos libertar de obrigatoriedade. Mas livre-arbítrio é nos convidar a, mesmo sendo unos, mesmo eu tendo uma consciência una, a eu de alguma forma me ligar moralmente à sociedade de uma forma que eu contribua, muito mais do que meus exemplos, de que talvez com a minha doutrina, muito mais do que o meu silêncio, que muitas vezes que a minha pregação, muito mais do que minha presença, de que talvez os meus axés e os meus cultos, seja de qual linha for. Mas isso é mentalidade do Edson Rosa, tá? Porque muita gente diz, Edson, eu sofria no momento que eu entrei na casa espírita, eu melhorei e a minha mediunidade está boa. Sim, mas a mediunidade não muda a vida de ninguém. Eu trabalho com a doutrina espírita, trabalho com a Umbanda, trabalho com o Candomblé, e os espíritos não são obrigados a mudar o meu caráter. Agora, a prática diária da reforma íntima, independente da religião que eu sigo, e eu executando o meu livre-arbítrio, é que me melhora como ser humano, independente da religião que eu siga, na sociedade que eu pertenço. Então, livre-arbítrio, se nós analisarmos no lado espiritual, nós não temos nem total livre-arbítrio no que pensamos, porque a gente muitas das vezes é teleguiado, ou motivado, ou inclinado a seguir certos caminhos que o nosso coração grita não, mas a nossa ideia ideal de querer agradar vai lá e diz sim. E aí haja, além da dor, a agonia da tristeza e o sofrimento interior. Não é mesmo? O livre-arbítrio, ele se caracteriza nas minhas escolhas, na minha decisão, resiliente, determinada, lúcida e sensibilizada pelo que não propriamente eu desejo para fora, mas pelo que eu almejo de paz, de sanidade por dentro. Por isso que mesmo com livre-arbítrio, a gente pode fazer escolhas que causam dor, mas se a gente usasse o livre-arbítrio com um pouquinho de sensibilidade, inteligência e quem sabe sabedoria, sofrimento dentro da gente, a gente não nutriria pelas nossas escolhas. Isso não é soberba, isso é convicção do melhor. Então livre-arbítrio é algo muito falado, mas muito pouco praticado. Ok? Fiquem com Deus. Obrigado.